Oi, pessoal. Hoje é a aula número 15 do 9º ano, tá? Hoje a gente vai entender um pouquinho da tabela periódica, então a gente vai por partes para entender ela. Aqui eu peguei um trecho da tabela periódica, tá? Para vocês verem da onde que eu tô tirando, tá? Olhem na página 49 da apostila, tá bom? Então vamos entender um pouquinho a tabela periódica. O que significa essas letras, esses números, tá? Tudo isso. Começando, esse número aqui, ó, que fica pertinho aqui do nome, tá? Esse número a gente chama ele de número atômico, que nada mais é que a quantidade do quê? De prótons do meu elemento químico, tá? Então, esse número aqui é a minha quantidade de prótons. Lembrando que os elementos químicos dispostos na tabela periódica, né, eles não estão equilibrados nem estáveis, tá? Então, a gente vai colocar eles como sendo o quê? A quantidade de número de prótons é a mesma da quantidade de número de elétrons. Olha só, aqui ele não tem 7 prótons. Esse número aqui do ladinho, um embaixinho do outro, vocês vão reparar que na tabela periódica, todos eles possuem esses numerozinhos em ordem aqui do lado superior. Isso daqui é a distribuição eletrônica, né, dos elétrons na eletrosfera de cada elemento químico. No caso do nitrogênio, ele tem apenas 2 camadas, tá? 5 mais 2, 7. Então, a mesma quantidade de prótons é a mesma quantidade de elétrons dos meus elementos químicos. Esse número aqui em cima, ó, tá vendo? É a massa do meu elemento químico. Ah, professora, mas tem lugar que tem vírgula. Como é que eu faço? A gente vai sempre aproximar. Por exemplo, aqui no boro, não é 10,8? Para a gente fazer alguma conta, a gente usa o 11. Por quê? Até 0,5, a gente arredonda para baixo, tá? Então, a gente arredonda o quê? Para baixo o valor. Acima de 0,6, a gente vai arredondar o quê? Para cima esse valor da minha massa. Por exemplo, aqui, ó, 10,8 tá acima de 0,6, não tá? Então, eu vou o quê? Aproximar para 11. O meônio meu, ele tá 20,2. Olha lá, tá abaixo de 0,5. Então, eu vou aproximar ele para 20 para poder fazer a minha conta para achar a quantidade de nêutrons. Quantos nêutrons o meu nitrogênio vai ter? Lembrando que a fórmula é essa, ó. Lembrando que o A representa a massa, o P os prótons e o N os nêutrons, tá? Qual é a minha massa do meu nitrogênio? É o quê? 14, olha lá, 14. Qual a quantidade de prótons do meu nitrogênio? 7 mais N. Ele quer saber a quantidade de nêutrons. Por quê? Na minha tabela periódica, ele não me dá o valor dos nêutrons específico aqui, né, nas minhas legendas, tá? Então, eu tenho que fazer essa conta. Então, eu passo o valor do 7 para cá e isolo o N, que é o valor que eu quero saber. Então, aqui vai ficar 14 menos 7 igual a N, que é igual a 7 nêutrons, tá? Então, o que? O meu nitrogênio tem 7 nêutrons, assim, aqui no caso coincidiu com o número de prótons, mas nem sempre é assim. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, mandem mensagem.